Entrevista. Fred Gomes, nosso amigo Fred do GAC, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso Jornal da Xodó. Muito boa tarde e uma satisfação, viu, meu amigo? Boa tarde, Vareta Filho, boa tarde, Valquíria, boa tarde, Eduardo. E boa tarde ao ouvinte, né, da Xodó FM. Uma grande satisfação estar aqui para falar um pouco daí das ações do GAC, da nossa Feiju, que acontece amanhã lá no Gonzagão. É isso aí, esse ano vem com a edição aí Feiju Fantasy, né? Onde as pessoas irão poder participar e fantasiar, interagindo, né? Numa animação total, isso é muito importante, né, Fred? Isso, esse ano são 2 anos, né, depois da pandemia aí, que a gente tá voltando aí com a feijoada, que foi algo que a gente começou há 15, 16 anos atrás, com o intuito de angariar fundos, né, para a instituição. E esse ano a gente pensou, né, o que levar como tema, né, para essa feijoada. E aí, em decisão, juntamente com a equipe de comunicação, marketing e diretoria lá da instituição, a gente pensou na Feiju Fantasy, né? Feiju Fantasy. Uma coisa, né, diferente, né? Pelo menos assim, que a gente saiba, assim, não se tem aqui no estado. Claro que não é obrigatório ir de fantasia, né? É uma opção da pessoa ir, mas a intenção é que a pessoa vá para deixar um ambiente cada vez mais colorido, mais animado, leve, alegre, né? Leve, né? E a gente possa, através da alegria, através do humor, da alegria, a gente possa estar levando aí esperança para que essas crianças, né, do GAC, elas continuem tendo a assistência que vem tendo ao longo desses anos, que graças a Deus o GAC vem profissionalizando cada vez mais a instituição. A gente vem contratando profissionais muito bons, né, nas suas áreas, porque a gente quer fazer um trabalho de excelência. A gente quer se tornar uma das instituições mais importantes do Brasil. E a gente sabe que para isso a gente tem que ir em busca da profissionalização, não perdendo, claro, a essência do nosso trabalho, né, que é a solidariedade, é o amor desse nosso trabalho, dessa assistência social e a saúde que a gente faz em prol dessas nossas crianças sergipanas que chegam ali ao GAC em busca de tratamento para a cura do câncer, né? Olha, Fred, ontem nós batemos um papo também com a Regimara, que participou aqui ao lado do Jairo Júnior e trouxe justamente esse convite, reforçou esse convite. Mas aqui em off, né, com a Valquíria, com o Eduardo Carvalho, nós pontuamos aqui o trabalho que o GAC desenvolve. E principalmente nesse período, né, que foi um período aí avassalador para o país, para o mundo, na verdade, durante a pandemia. E eu queria que você explicasse um pouco dessa experiência que vocês tiveram que se adaptar. E a gente, até a Valquíria nos trouxe essa informação, a gente já tinha algum conhecimento, que mesmo diante daquelas dificuldades apresentadas durante a pandemia, o GAC não deixou de cumprir com o seu dever social. Não parar, né? Não parou, na verdade. Né? A própria feijoada, ela teve ali que se adaptar àquele momento. E eu queria que você explicasse um pouco aí, resumidamente, o que aconteceu isso aí. Qual foi essa experiência? O trabalho não é fácil, isso, né? Eu acompanho um pouco de longe o trabalho do GAC e vejo que é um trabalho belíssimo, que é feito no estado de Sergipe. Não atende só pessoas de Sergipe, atende pessoas de fora de Sergipe também. E eu sempre falo pro Fred, pra Ula, eu falo, não sei como vocês aguentam, porque vocês acabam acompanhando vários sofrimentos, né? Uns sobrevivem, outros acabam falecendo, e a gente fica nessa tristeza. Eu acabo sofrendo um pouco de longe, imagina vocês que estão ali acompanhando. Né? Exato, a gente acaba acompanhando todo o desenvolvimento, né? Porque o apelo parte do GAC, quando a gente chega ao final que ele não consegue, né? Então a gente realmente fica muito abalado, então principalmente vocês. Mas durante esse período, Fred, o que é que representou naquele? Olha, foi um período muito difícil para nós, né? Porque os médicos, eles se reuniram, né, para estudar caso a caso de cada criança, porque o medo deles era essa criança se infectarem dentro do próprio hospital, né, contraírem o vírus dentro do próprio hospital, ou até mesmo no deslocamento da sua casa para o hospital. Então, eles fizeram, né, reuniões e mais reuniões lá, e aquelas crianças que iam para o hospital tomar quimio eram de fato aquelas que realmente estavam precisando mesmo de acelerar o tratamento. Só que aí tem a questão da assistência, né, a essas famílias. Então, a gente se reuniu e falou, olha, a criança, para ela vir no GAC, pregar uma cesta básica, correndo o risco, né, de se contaminarem, é muito grande. Então, nós vamos fazer todos os meses aqui uma mobilização. Então, se dividiu entre eu,
o motorista Moisés, na época que estava com a gente, e o Heron, que é outro motorista. Então a gente se dividia em 3 e cada um pegava uma região. Então, Centro-Oeste, Sul, né, daqui o Sertão, o Sergipano, a Grande Aracaju. E a gente saía segunda a quarta e às vezes até a quinta-feira distribuindo cestas a todas as famílias do GAC nas suas residências. E também medicamentos. Porque existem aqueles medicamentos quimioterápicos que eles podem ser dados em casa, né? Através de um agente de saúde, né? Do profissional de saúde daquela região. Então, a gente levava esses medicamentos para que essas crianças não viessem para o hospital. O custo aumentou, né? Porque de gasolina, a gente acabava alocando o carro, porque nós acabávamos alocando uma caminhonete, que era um carro maior, devido ao acesso de algumas famílias no interior do estado. Para vocês terem ideia, tem uma criança que ela mora em Paripiranga, que já é Bahia, mas o acesso para a casa dela é mais próximo indo por Itabaianinha, né? Por Itabaianinha, eu acredito, acho que é Itabaianinha, meu Deus, As estradas vicinais. Vicinais. A gente pega 45 quilômetros de estrada de chão. E aquelas estradas... Daquele jeito, né? Então tem que ser um carro traçado, tal, e a gente não tem, então acaba alugando. Então há uma despesa muito grande relacionada a isso. E aí a nossa equipe de marketing se sentou e falou, olha, a gente tem que montar um plano para que as pessoas não deixem de doar, né? Saiba que a assistência a essas crianças, elas precisa continuar. Então a gente montou, a gente acabou indo nas casas das famílias, gravar vídeos com depoimentos e contando as histórias dessas famílias. E colocamos nas nossas redes sociais, que de uma certa forma acabou de fato sensibilizando as pessoas começaram a doar, a acreditar nesse trabalho, e a gente conseguiu manter essa assistência, esse trabalho durante, né, a pandemia. A única instituição no estado, né, que conseguiu fazer, né, essa assistência a essas famílias aqui em Aracaju, aqui em Sergipe. E a gente sentiu muito, né? Porque durante esse período, muitos contribuintes faleceram, né? Hoje a gente teve uma queda muito, muito grande mesmo de doadores. Por quê? Muitos vieram a falecer, né? As nossas operadoras ligando e as famílias informando que faleceu e tal. Então foi algo que, assim, criou um impacto muito grande pra gente, apesar da gente ver na televisão o número de mortes, né? Mas, assim, a gente estava vivenciando aquilo ali, né? Porque as operadoras falando, olha, o contribuinte faleceu, e a gente vendo as doações caindo. Uhum. Hoje o GAC tem uma despesa de 186, 190 mil reais por mês, né? E esse dinheiro a gente consegue arrecadar da sociedade. A sociedade é a grande incentivadora do nosso projeto. O GAC hoje consegue arrecadar no mês cerca de 200, 190 mil no máximo. Então, assim, o que entra é o que sai, né? Então, e a nossa intenção é a gente dobrar, porque se a gente pegar o número de pessoas no nosso estado, a gente consegue chegar aí a 400, a 500 mil reais por mês. E eu sempre falo que a gente tem sede de solidariedade, a gente tem sede de ajudar. O que precisamos é só recursos, né? Eu sempre falo que o que nós recebemos hoje, a gente já faz, assim, acontecer na área da saúde e da assistência. Imagina se a gente tivesse o dobro do que a gente tem hoje. Pouco já fazem, né? Muito, né? A gente faz coisas ali, a Valquíria acompanha a gente, vocês, né, estão sempre acompanhando aí, mas a gente tem crianças que a gente ajuda que não tem nem câncer, né? A gente às vezes vê algo na internet, né, e a gente vai lá e diz assim, olha, a gente tem como ajudar. A gente não divulga porque esse não é o nosso objetivo. Certo. O nosso objetivo é a criança com câncer, né? Não é com outro tipo de doença. Mas às vezes a gente, por exemplo, a gente já teve casos de criança que precisou fazer uma operação de vistas, né, da vista, e era 10 mil reais a cirurgia. Ela não tinha câncer, mas a gente sensibilizou com a história. A gente foi lá, ligamos para a mãe, ligamos para a clínica para certificar, né, da veracidade da situação, e a gente pagou a cirurgia dessa criança. Então, assim, essa é de uma de várias que a gente ajudou que não tem câncer. Mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é a criança com câncer. Mas por que isso? Porque está na nossa essência. É a solidariedade, é o amor, a causa, né? A gente não tem hora para atender essas famílias, né? A gente tem o nosso horário de funcionamento
lá no GAC, né, com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores, porque são 48 regidos pela CLT, então nós temos que cumprir a lei, né, rigorosamente. Mas as mães sabem que o Fred, que a Ula, né, que a Noélia, que é a nossa enfermeira, elas estão disponíveis para eles 24 horas, né, o que precisar, a gente está à disposição. E eu estou com 24 anos nesse trabalho e quando a gente acha que já viu de tudo, já fez até mais, né, aparece sempre coisas novas. Triste, né, mas assim, teve uma situação há 3 meses atrás, a gente perdeu uma criança e o hospital ligou para mim, era por volta de 00:30. E aí eu saí da minha casa para dar a notícia à mãe. Geralmente a mãe dorme com a enfermeira lá no GAC. A criança dela estava na CTI. Então, quando existe uma criança que está na CTI, a mãe ela vai nos horários de visita. Ela fica na casa de apoio e de domingo em domingo ela vai para fazer as visitas, né? E aí nós disponibilizamos o motorista da casa para levar ela, esperar ela terminar a visita e voltar para casa e por aí vai. E aí o hospital ligou, eu fui para a casa de apoio. Quando chegou na casa de apoio, a gente falou, e agora? A mãe está dormindo. E nunca aconteceu isso comigo, de dar notícia para uma mãe acordando ela. Geralmente a mãe estava na casa de apoio, eu chegava lá, conversava. Crianças já faleceram na minha frente, eu fazendo visita dentro da CTI junto com a mãe. Foi um momento assim muito triste para mim, porque nós que somos pais passou logo um filme na cabeça, né? E aí eu falei, cara, a gente tem que ir. Aí abrimos a porta do quarto, ela já se acordou, olhou pra gente e aí eu falei, ó, chegou a hora, me abraça e pode chorar, pode descarregar o que você tem aí, mas chegou a hora do seu filho. Eu vim aqui só para lhe comunicar isso. Porque na hora não tem palavras que venham consolar uma mãe, né? Então ela abraçou forte, ficou paralisada, né? E aí vem a segunda missão. Eu gosto de falar isso porque às vezes tem muita gente que critica o nosso trabalho, inclusive critica o Fred Pessoa, mas não sabe o que a gente passa ali dia a dia, né? Então veio a segunda missão. Qual foi a segunda missão? Eu saí e ir para o hospital para resolver velório, né? Para resolver enterro, para entrar no necrotério, reconhecer a criança, vestir a criança e providenciar, essa criança era de Porto da Folha, e providenciar o funeral durante a madrugada para pegar a estrada, que eu vou junto com a família, com a mãe, né? A Ula vai, enfermeiro, enfim, quem quiser, a gente disponibiliza a van e a gente pega a estrada e vai pro velório, participa do enterro. Por quê? Porque essa é a causa. É o momento que a família precisa. Porque no momento que ela mais precisa, a gente vai virar as costas. É o momento da gente chegar, abraçar e dar todo o suporte. E essa família, né, quando acontece, infelizmente, um caso desse, ela ainda vai ter um suporte do GAC durante 1 ano. Essa mãe, ela está fazendo acompanhamento com o nosso psicólogo, né, durante 1 ano, que é uma norma da instituição, mas quem vai, de fato, dizer se ela está pronta para seguir a vida dela sem o GAC é o psicólogo. Se o psicólogo chegar, completou 1 ano e ele falar para passar para nós, olha, essa mãe ainda precisa de uma assistência, a gente vai continuar prestando assistência a ela. Tem mães lá que tem 10 anos no GAC, 15 anos do GAC, que ainda recebe cesta básica, a gente ainda ajuda numa consulta de um filho, a gente ainda paga um exame de um filho, né? Cria um laço que é uma família, né? A gente acaba criando, né, uma família ali. Inclusive, eu já pedi socorro pro Fred várias vezes. As pessoas entram em contato comigo, falam assim, olha, meu sobrinho está passando por isso, meu filho está passando por isso, aí eu corro, Fred. Vamos tentar ajudar essa família. Ele já ajudou uma criança de Propriar, inclusive. Propriar, né? isso. Que era lindinho demais, parente, inclusive da Vanessa, que trabalha com a gente em Propriar. O trabalho que o GAC deu, ela, o suporte. Um trabalho lindo. Aqui, ela relatou tudo isso pra A gente foi para Salvador com ele. A gente foi para Salvador com ele. Foi um oftalmologista, só ele, esse oftalmologista ele é especialista, né, em tumor, o retinoblastoma, inclusive estamos no mês, né, da campanha do olhinho. Ele é especialista muito bom, ele atende lá em Salvador, a gente levou ele para lá e nesse mesmo dia lá ele falou, ele disse, olha, infelizmente a gente vai ter que retirar o olhinho dele, mas pelos outros exames que eu fiz aqui não passou pelo corpo, que isso já é muito bom, né? Mas a gente vai marcar a cirurgia, vocês vão retornar, eu vou marcar a cirurgia para vocês retornarem a Salvador para fazer a cirurgia. E um fato que aconteceu, a gente falando nisso aqui, a mãe, né, dele, de Gui, a Guilherme, a gente chamava de Gui, presenciou, a gente saiu de Salvador no outro dia cedo,
tomamos um café e viemos. Chegamos aqui, eu acho que eram umas 2 horas da tarde. Eu parei em um posto para abastecer o carro, para seguir para apropriar, sem almoçar, sem nada. Aí um cidadão viu e disse, eita, vida boa, não sei o que. Eu falei, boa. Para quem tá de fora, né? Tipo assim, a gente tá aqui, eu, mãe, criança, sem comer, sem nada, porque ela tinha um horário para chegar em apropriar. E aí eu só fiz entrar em Aracaju, abastecer o carro no posto e seguir viagem para apropriar. Chegamos lá no final da tarde, enfim, e eu ainda retornei, né, para Aracaju. Então essa é a nossa missão, essa é a nossa vida, né? Eu sempre aproveito a oportunidade como essa. Se você conhecer alguma criança que está com suspeita de câncer, pode procurar o GAC, pode ligar aqui para Xodó, né? Vocês aqui encaminham lá para o GAC, passam o meu contato, não tem problema. A gente tem assim o maior prazer em ajudar, porque a gente sabe que são vidas, e vidas elas são mais importantes do que tudo, né? E o GAC, a missão do GAC é essa. Vamos fazer agora em outubro 24 anos, próximo ano a gente faz 25. E a gente quer fazer muito mais por essas crianças. A gente tem uma grande missão, que é a construção da nossa sede, que vai funcionar ao lado do futuro hospital, né, do câncer aqui do estado. E o que mais a gente quer é dar esperança no olhar, né, dessas mães que muitas das vezes ficam desesperadas, né, e dessas crianças, né, que, né, acabam interrompendo a melhor fase da sua vida, né? Eu mesmo, quando lembro da minha infância, sem preocupação, sem responsabilidade, sem nada, brincando, com saúde, né? Que é o mais importante. E aí a gente vê uma criança dessa viver mais dentro de um hospital do que fora, né? Então isso me entristece muito. E eu acho que, eu tenho certeza que como ser humano é mais do que nossa obrigação fazer algo, né? Por essas crianças. Perfeito. Eduardo, né? Você, na verdade, incorporou, né? Hoje, tanto é que você é conhecido como Fred do GAC, né? Muito tempo, né? Você falou em mais de 2 décadas. Isso. É um sacerdócio, né? Isso. É um verdadeiro sacerdócio. Eu fico impressionado, Baritim Valquíria, como que uma instituição consegue fazer tanto com tão pouco, e tanta gente com muito não consegue fazer. Verdade. Essa luta do Hospital do Câncer em Sergipe, rapaz, eu acompanhei, eu fui assessor político muito tempo nessa área. Mais de R$200 mil voltaram aos cofres da União, porque prescreveu o recurso retornável. Então, o que a gente precisa no Brasil, né, essa solidariedade, a gente precisa implantar. A gente está numa época que a gente está com vergonha de ser bom, né? É verdade. Isso é muito ruim, a sociedade tem que rever isso. A gente está com vergonha de ser bom, de fazer o bem. Parece que o mal faz uma propaganda extraordinária. E muita gente sendo criticada, né, Eduardo? Não porque fazem, mostram nas redes sociais que fez algo de bom. As pessoas falam, está se aparecendo, e não é. Tudo é aparecer, ninguém quer fazer, né? É verdade. E ontem eu conversava, Fred, dando até uma sugestão a Valquíria, o Baretinha, vamos conversar depois com a Marta. Eu acho que a campanha desse garoto aí da Operação 350 Miguel, a gente consegue fazer muito bem pela rádio. Porque a rádio é a única emissora que alcança os 75 municípios e ainda mais 3 estados. Veja com a Marta como isso pode ser feito. Todos os programas, se a gente divulgar, né? Eu acho que está tudo na nossa mão, né? Do Miguel, daqui a pouco temos a participação do Glauber Leal, mas nós temos, viu, Eduardo, a imagem do Miguel. Eu estava vendo ali no lado esquerdo, né, a imagem dele. Eu acho que a rádio a gente consegue dar um grande impulso, né? Porque alcançamos, né, o estado inteiro, né? Ainda mais 3 estados. Então eu acho que, veja com a Marta como a gente pode fazer isso, né? Sim. A gente estava ouvindo muito bem falar do GAC, conta aqui de Valquíria, né? Fala sempre muito bem. A Valquíria é parceirona, hein? É parceirona. Isso aí, Eduardo. Então vamos lá. Tá aí o Miguel, daqui a pouco nós vamos trazer a fala do Fred pra gente, né, convidar as pessoas a participarem, a se doarem, a ajudar o Miguelzinho e toda a sua família. Vamos lá. Glauber Leal, direto Tobias Barreto, interagindo aí, com o Fred do GAC. Vamos lá. Mais uma vez, boa tarde, Barita Filho, boa tarde, Valquíria Miron, Eduardo Carvalho. Saudar aí o nosso entrevistado e convidado, Fred Gomes, que é supervisor do GAC. Seja bem-vindo à Rede Xodó de Comunicação. Receba um abraço aqui da cidade de Tobias Barreto, em especial da região centro-sul de Sergipe. Eu tenho 2 perguntas a fazer. Uma é com relação que, além da sede Aracaju, o GAC também possui, desde 2021, um núcleo na cidade de Lagarto. Então, eu gostaria de saber quais as razões que levaram à escolha da cidade de Lagarto. E a outra pergunta é quais os tipos de suporte e apoio a instituição oferece a pacientes que são aqui do interior. Desde já eu agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. O Glauber.
Bom dia, Glauber. Então, assim que a gente soube da vinda, né, do Hospital de Amor, o qual nós já temos conhecimento, inclusive já fui 4 vezes lá acompanhando crianças, e dispensa comentários. O Hospital de Amor dispensa comentários, é fantástico. E é SUS, né, cara? É SUS. Você entra lá, você não sabe o que é SUS e o que é particular, é tudo uma coisa só. É fantástico, tudo funciona. E aí o que é que acontece? Aí a gente sabe qual é a logística, porque quando se fala em Hospital de Amor, não vai atender só o paciente de Sergipe, vai atender o paciente do Norte e Nordeste, vai descer aqui para o Hospital de Amor porque vai ser referência, né? Então precisa de casa de apoio. Para vocês terem ideia, em Barretos são mais de 60 casas de apoio ao redor do hospital, 60, para atender a demanda. Então, por quê? Já tiveram essa visão, né? Já tivemos essa visão, em conversa com o Henrique Prata, que é o diretor, né, o presidente lá do hospital, da gente já ir para lá, para já começar, quando começar a funcionar, que vai começar a funcionar esse ano, tudo indica, a gente já está com a casa lá, já adaptada, tudo certinho, porque tem toda uma questão de burocracia, né? Não é só questão alugar uma casa e vamos agora funcionar. Tem toda uma burocracia de papéis, a gente tem que estar no conselho da criança e do adolescente daquele município, da saúde e tal. Então, para isso a gente precisa ter algo físico, que no caso seria a casa de apoio. Então ela já está toda equipada, alugamos, está toda equipada lá. E já fizemos uma parceria com o Hospital Universitário. A gente já vem atuando no Hospital Universitário de Lagarto, levando alegria, né, momentos lúdicos para as crianças que ficam internadas no Hospital Universitário. Então, as famílias daquela região, elas, ao invés agora de virem receber a cesta básica em Aracaju, elas vão para Lagarto receber a cesta básica na casa lá de apoio de Lagarto. As reuniões que acontecem todos os meses. A gente sempre leva um tema e um representante, né, do determinado assunto para falar para essas mães e para esses pais. Por exemplo, a gente já falou sobre violência doméstica, sobre os direitos, né, do portador com câncer, para levar conhecimento e informação para esses pais, né? Então, acontece em Lagarto festividades para que também a sociedade daquela região vá conhecendo e vá se familiarizando mais ainda com a instituição. E captar recursos, né? Porque a gente precisa, para manter a casa lá, captar recursos, porque a gente sabe que quando começar a receber a demanda, vai ser muito grande. Hoje a gente tem despesa de aluguel, de água, de energia, né? A gente tem uma pessoa que trabalha lá, que é a pessoa que fica responsável por receber as doações, por receber as visitas, que inclusive foi um acolhido nosso, que hoje está curado, graças a Deus, que é o Gilmar. Então a gente tem e dá essa oportunidade também, né, que já passou pela instituição. Então essas famílias daquela região, né, Simão Dias, Riachão do Dantas, Tobias Barreto, né, elas acabam migrando para lá, para essa casa, para receber esse tipo de assistência. Fizemos convênios com clínicas de Lagarto, então a criança precisa de uma tomografia. A clínica lá atende, ela não vai precisar vir aqui para Aracaju fazer, ela vai fazer lá em Lagarto, que é mais próximo, né? Se for de Lagarto, fica por lá mesmo. Se for de Simão Dias, Tobias, ela vai para Lagarto e retorna, que é algo mais próximo. E aí, quando a gente começar, né, que o hospital abrir, que agora vai ser adulto, né? Esse primeiro momento é adulto, depois é que vai começarem o infantil, né? O infanto juvenil. Que a gente começar a receber, a gente já está funcionando, tudo. E SUS, né? Eu fico impressionado que SUS. É SUS e todo mundo que vai fica encantado. Mas, Eduardo, sabe o que? Eu sou conselheiro da saúde também, né? E eu estou participando de muitas audiências, palestras e eventos, inclusive até fora. Eu participei o mês passado em São Paulo do Congresso das Santas Casas de Misericórdia do país. E eu ouvi uma fala de um rapaz que eu achei interessante, de um palestrante. Dinheiro o SUS tem, ele é mal administrado. E eu acredito nisso mesmo, porque é muito recurso para a saúde. Às vezes as pessoas falam assim, o SUS precisa de mais dinheiro. Não, tem. Agora é que é mal administrado. É gestão, entendeu? Hoje eu sou conselheiro pelo usuário. Teve agora um movimento, né, 100% SUS. Eu levantaria a bandeira 100% SUS se eu visse tudo funcionando, mas não funciona. Eu tenho que olhar para o usuário. Então, se tiver que fazer convênios com clínicas particulares, como foi feito para o tratamento de radioterapia, que diminuiu a fila, praticamente não tem, eu sou a favor,
porque a doença não espera. Como são feitos os contratos e de que forma, já são outros 500. É isso que a gente tem que analisar. Mas a parceria funcionou para o usuário? Funcionou. Então, é isso que está me interessando, entendeu? Então, eu vou ser 100% SUS a partir do momento que ele atender. As necessidades, não só do paciente com câncer, mas do paciente em geral, do paciente SUS, entendeu? Olha, Fred, agora 13 horas e 32 minutos, nós vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouco temos ali o nosso amigo Aparecido Santana, na capital do Sertão. Daqui a pouco temos Robson Martins também em Propiá. Todos eles interagindo e conhecendo um pouco aí, né, do nosso GAC, batendo esse papo com o nosso amigo Fred do GAC. 13 horas e 32 minutos, Jornal da Xodó, vamos a um pequeno intervalo, volta já já. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede. Agora 13 horas e 37 minutos aqui no Jornal da Xodó, em rede para todo o estado de Sergipe e além fronteiras. Eu mando um abraço aqui para o Fábio, também a Rosa Chagas, o Peixe Mototáxi, a Adriana Góes, o Cláudio Batera, a Maria Creuza, todos eles acompanhando aqui o nosso jornalismo através do nosso YouTube. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Agora, 13 horas e 38 minutos, tem participação do ouvinte, Valquíria Miron? É o Bigode. Bigode? Vamos lá. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde, Baritinha. Ô, Valquíria, essa entrevista que você está fazendo aí é sensacional, viu? É uma entrevista, isso que é entrevista, como você mesmo disse, que dói em você, dói em todo mundo, viu? É uma entrevista muito boa essa entrevista, que a gente fica sabendo das coisas, tudo, viu? E a gente podendo ajudar, a gente ajuda. Valeu essa entrevista aí, dê um abraço nesse rapaz, que ele é muito merecedor de um abraço bem forte. Bigode. Verdade, o Zinho do Leite também mandou aqui, ó. Tô ligado e é muito importante esse trabalho com as crianças, porque nós estamos livres de nada nesse mundo que vivemos. Criança é um bem maior pra gente, que somos pais, avós. Parabéns, Fred, pelo trabalho que é realizado no GAC. Olha, a dona Maria Creuza, ela também parabeniza aqui por ser tão solidário às pessoas que estão passando por essas dificuldades. Dona Maria Creuza. É isso aí, né, Fred? Isso é bom, né? O combustível para que você continue. Um abraço da minha amiga Ula, né? Que tô sempre acompanhando lá, o rapazinho, o filhão do Fred, parecido com o meu, rapaz. Gosta de cavalo, tá sempre aí, é o vaqueiro, eu vejo que ele gosta, é o mesmo estilo, parecido. Então é muito bom poder acompanhar esse trabalho de vocês, viu, Fred? E o Aparecido também tá no ponto já para falar tá com lá? a gente. Já Aparecido tá ali, ó. Nossa Senhora da Glória. Vamos lá, vamos com o Aparecido Santana também, comunicador aí da capital do Sertão. Vamos lá, Aparecido. Excelente tarde para todos que acompanham o nosso Jornal da Xodó. Agora sim, o nosso som chegando. Uma ótima tarde para todos que acompanham o nosso Jornal da Xodó e falar, né, do GAC, uma instituição muito respeitada no nosso estado. Vou fazer uma pergunta, né, a respeito aqui do interior, dessa região do Sertão, né, como é que estão aí as ajudas que são provenientes aqui do interior do estado e qual o tipo de apoio que as pessoas podem fazer enquanto pessoa física e instituição, de que forma as pessoas podem contribuir para manter vivo esse projeto que é tão importante para o nosso estado. Bom, boa tarde, Aparecido. Glória é uma cidade que eu amo, nem adoro, eu amo essa cidade aí, Glória, é uma cidade maravilhosa. A gente, inclusive, tem crianças que são acolhidas de lá. Inclusive, Aparecido, nós temos um adolescente, né, transplantado, aí de Glória, ele fez o transplante lá em Ribeirão Preto. E a gente fica, assim, super feliz quando a gente consegue, né, sucessos, assim, como desse adolescente lá de Glória. E essas famílias do interior, quando elas chegam na capital diagnosticadas, né, com câncer, elas precisam de uma casa de apoio, porque nem sempre elas ficam internadas. Mesmo que elas recebam a quimioterapia todos os dias, nem sempre elas precisam necessariamente estarem internadas. Então, para não estarem pegando BR, né, todos os dias, até porque a quimioterapia provoca um desconforto, é necessário ter uma casa de apoio para dar esse suporte. Então, elas ficam lá o tempo que for necessário. Alimentação, a questão do apoio do serviço social, porque essas crianças, né, esses pacientes, eles têm os direitos deles garantidos, né, pela lei, a questão, dependendo da situação de aposentadoria, ou outros tipos, né, o BPS, né, os benefícios, né. Então, a gente tem o serviço social para dar esse acompanhamento, o acompanhamento psicológico é de extrema importância, e os projetos sociais que nós temos na organização, para que eles tenham, né, o maior apoio possível para o tratamento. Então, existem os exames, né, que os médicos solicitam, que é tomografia, ressonância, PET scan, e esses exames
pela rede pública ele demora. E o câncer não espera. O médico quer o exame para ontem, né? Então, a gente tem o convênio com as principais clínicas aqui de Aracaju, de Sergipe, né? Lembrando que esse convênio não tem desconto, né? É um convênio onde a gente paga. Então, ontem mesmo a gente pagou R$21 mil de exame de 3 crianças lá na instituição. O boleto chegou, a gente pagou ontem. Então, elas fazem esses exames e são exames frequentes, né? A gente tem a Alda aqui, sabe mais do que ninguém, já foi acolhida nossa aí da importância que o GAC faz, né, na vida deles. Então, assim, para que se tenha uma ideia hoje, a criança, quando ela chega no GAC, ela tem, no máximo, 15 dias, o médico já está com todos os exames na mesa dele, no consultório, para poder dar o início ao tratamento. Se for pelo SUS, aí só Deus, né, e sabe lá o dia para conseguir. Então, essas famílias, elas recebem esse tipo de apoio no que precisar, né? Inclusive, nós já pagamos até cirurgias em hospitais particulares aqui, para que a criança, né, venha a ter sucesso. A biópsia, né, dependendo do tipo de tratamento, a gente hoje tem um convênio com um laboratório aqui que chega a entregar essas biópsias em 2, 3 dias para a gente. Às vezes, pelo SUS demora 15, um mês para entregar. Então, isso para os médicos é muito bom se você tiver um tempo-resposta rápido, né? Porque é uma luta contra o tempo, né? Então, a gente consegue fazer isso. Então, essa é a importância, né, desse apoio a essas famílias que vêm do interior, que são aqui da capital, que são acometidas, né, pelo câncer. E as pessoas que desejam ajudar o GAC, elas podem estar ajudando com alimentos, com roupas, com calçados, com brinquedos e até mesmo fazendo doação via Pix, né? Hoje nós temos um número, que é o 79991464544, 9146-4544. A pessoa pode estar fazendo o Pix, que, sinceramente, é a principal doação que a gente necessita lá. Por que, Fred, se fala isso? Porque, cara, quando chega aqueles boletos ali para pagar exame, para pagar o aluguel da casa que ainda a gente não tem, né? Gasolina, quando chega a situação de um Miguel, que a gente quer ajudar, que a gente precisa ajudar, se não for o dinheiro, a gente não consegue dar a assistência que a gente dá hoje. Sem essa receita, vocês não conseguem Nós temos uma van, que é um consultório móvel, que inclusive a gente fez aí em Glória, o diagnóstico precoce. A gente leva uma equipe do GAC, capacita os profissionais de lá, médicos das UBSs, agentes de saúde, enfermeiros, e 15 dias depois a gente volta com ação para consultar crianças carentes de um povoado. E caso no olhar do médico perceba que aquela criança pode estar com um tipo do câncer, a gente traz essa criança para Aracaju para fazer o check-up totalmente aqui. É o projeto de diagnóstico precoce de doenças infanto-juvenis. Nesse processo, a gente já descobriu crianças com doenças raras, encaminhamos para o hospital universitário aqui, crianças com câncer, crianças que tinham suspeita e não foram mais, mas pasmem vocês. Glória a gente conseguiu, Porto da Folha a gente conseguiu, Gararu nós conseguimos, Poço Redondo nós conseguimos, Estância nós conseguimos. Já era para a gente já ter alcançado aí umas 20 prefeituras. Mas o que a gente encontra de dificuldade desses gestores públicos, que não tem amor, que não tem visão, é incrível. A única coisa, Eduardo, Valquíria e Bareta, que nós exigimos da prefeitura é que ela dê o combustível da nossa van e a alimentação da nossa equipe. E muitos prefeitos, secretários de saúde se recusam a disponibilizar esse recurso para que a gente possa levar a nossa van, que é um consultório móvel, para capacitar os seus profissionais sobre o câncer infanto-juvenil e levar consultas para as crianças e adolescentes carentes do povoado do seu município. É incrível como fazer solidariedade, fazer o bem é difícil no nosso país, principalmente no nosso estado. Olha, Fred, é impressionante mesmo. Olha, 13h46. Um abraço, meu amigo Aparecido Santana, direto de Nossa Senhora da Glória. Agora vamos migrar para Robson Martins, direto de Propiá. Isso mesmo, Robson, interagindo aí com Fred do GAC. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde, meus caríssimos Bareta Filho, Eduardo Valquíria, e cumprimentar o Fred Gomes, o nosso entrevistado supervisor do GAC. Primeiramente, que Deus continue abençoando grandemente a esse projeto maravilhoso
E Fred, receba um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco e mais uma vez parabéns. Fred, o GAC possui o projeto Estrela Guia, que visa inclusive levar o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil para o interior do estado de Sergipe. Como tem funcionado esse projeto, hein, Fred? Muito obrigado. Eu é que agradeço, mais uma vez, boa tarde. Então, é o projeto que eu acabei de falar, que é o projeto Estrela Guia, né, que é o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Porque o que a gente percebeu? A criança, quando ela chega no setor de oncologia, ela já chega no estado avançado. Porque muitas das vezes o médico do interior não tem esse olhar, é uma verme, é uma dorzinha de cabeça, de criança, sempre tem e tal. E aí vai. E ali, às vezes, é um tumor, é uma leucemia e por aí vai. Então, a gente criou esse projeto, fizemos a aquisição de uma van adaptada, é um consultório móvel, e com a intenção de levar para o interior para que a gente pudesse fazer uma busca ativa desses pacientes. Só que a gente não imaginava que iríamos ter dificuldades dos gestores em apoiar esse projeto. E estamos tendo muita, mas muita dificuldade mesmo. Colocar em prática algo que em benefício das pessoas. Da sua região, lá do seu município. Quer dizer, é só a gasolina e é tudo na quilometragem, né? A gente passa a quilometragem, o preço da gasolina é esse, do óleo é esse e tal. A quilometragem é X, dá X. É isso que a gente quer. A nossa equipe, 6 pessoas, 6, viu? Não estou falando de 20, 30, mas 6 pessoas é a nossa equipe, que é a alimentação. Será que esse custo é muito alto para uma prefeitura? De jeito nenhum. E detalhe, viu? Essa criança que ela vai ser, ou as crianças que forem suspeitas ali, quem vai pagar os exames não vai ser a prefeitura, não. É o GAC. E outra, se eles tivessem uma noção, a gente vai estar tirando a criança do sistema lá deles, que a gente já está trazendo para Aracaju. Isso até desafoga um pouco, né, a rede lá. Então, nem isso eles pensam, né? Então, assim, eu não sei se é porque não tem a troca, né? Porque, infelizmente, existe muito isso no nosso país. Mas, assim, a gente vai continuar com esse projeto, né? A gente vai... Tá lá a van, tá parada. Porque a gente tá encontrando dificuldades com as prefeituras para levar. Tá lá parada. Aí, às vezes, o motorista pega, dá uma volta com ela na cidade para poder, né, não deixar parada e volta para a garagem. Porque a gente tá encontrando dificuldade de levar. E isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Aí, de vez em quando, a gente faz uma ação numa praça, numa coisa, para movimentar e tal. Mas 100% custo nosso. O principal objetivo acaba... E o principal objetivo acaba indo embora pelo olhar do gestor. Né? Que não tem porque não se leva a oncologia no nosso estado como prioridade. Né? Infelizmente. E a oncologia ela tem que ser levada a sério. Eu tenho comigo o seguinte pensamento. Se você gasta no início, você vai gastar muito menos no fim. Se você descobrir um câncer no início, você vai gastar menos do que você ir tratar ele já no fim, ou em um estado um pouco mais avançado. Eu acho que a saúde básica no nosso país, ela tem que ser levada mais a sério. E não é. Deixam para se gastar mais no fim. No estágio final. No estado final. Aí você vai gastar o dobro, o triplo. Você tem que gastar na base lá, é no início, é na saúde básica, é investir nas UBSs, né? Equipar essas UBSs, entendeu? Tem UBS aí que, pelo amor de Deus, não tem nenhum aparelho de radiografia. Verdade. Entendeu? Você pega, não estou fazendo crítica aqui nem ao governo, nem à gestão, mas você pega um hospital de Porto da Folha, que o aparelho de radiografia, quando funciona, pelo amor de Deus... Meu filho quebrou um braço lá, graças a Deus a gente tem condições, levaram ele, que eu não estava, ele estava passando as férias lá, imagine um pai como não deve ter ficado aqui, levaram ele para o hospital de Porto da Folha, a radiografia, primeiro que não tinha ortopedista, o próprio médico plantão foi que tirou lá e não entendia de nada, ele disse, vamos tirar a radiografia, mas ele tem que ser encaminhado para algum hospital que tem ortopedista. Propriar não tinha, Glória não tinha, eu disse, olha, leva meu filho na ambulância para Propriar, que eu estou saindo de Aracaju, vou pegar ele em Propriar e vou trazer para Aracaju. Ele foi com essa radiografia, mas quando chegou aqui, o médico olhou para a radiografia e disse, foi isso aqui. E jogou no lixo. Você imagina o que é que não encontra essas crianças por aí? Por aí, entendeu? Meu amigo Fred,
chegamos aí ao final desse bate-papo, mais uma vez reforçando essa feijoada, Isso, né? Porque foi bom para que as pessoas conhecessem um pouco mais do trabalho do GAC, mas temos essa feijoada aí agora, né, com a 15ª, né, edição, agora no dia 15, é isso? Isso, Perdão, é amanhã, dia 16. Dia 16, amanhã, amanhã, então reforça esse convite aí para que a população possa participar. Pronto, amanhã a nossa feijoada, né, lá no Gonzagama, a partir das 11h30, nós vamos ter lá o Erinaldo Moquibel, a Maraísa, Cid Gomes, Mania de Ser e Banda Estação da Luz. Então, estão todos convidados a partir das 11h30. Vai ser a tarde toda, não tem hora para acabar não, viu? São 5 bandas, uma deliciosa feijoada e você vai se divertir, brincar e ajudar aí as crianças acolhidas pelo GAC que tanto precisa da nossa ajuda. É isso aí. Um abraço, Fred do GAC, conte com todos nós, conte com a Rede Xodó de Comunicação para que a gente possa levar esses trabalhos desenvolvidos aí, né, pelo GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. E você também pode contribuir ajudando. E qualquer dúvida, acesse a rede social do GAC, interaja, né, com as pessoas. Lá você vai encontrar o contato tudo direitinho e passa a ser aí um colaborador dessa instituição séria, premiada em todo o país pela sua seriedade.